Não. Mas você acha que essa época que a gente está vivendo agora, ela é... Muita gente fala que a gente vive num momento mais pacífico, né? Da humanidade. O que você acha? Ou não? Pacífico? Eu acho que, assim, em relação a grandes guerras, talvez, né? Você não tem uma grande guerra como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Uma Guerra Fria também, né? Que foi um momento complicado, né? Ou não? Mas sabia que tem pesquisador que fala que a Guerra Fria, de fato, ela nunca acabou? É. Então, aliás, antes da gente entrar nisso, tem pesquisador que fala, que defende o fato de ter tido uma grande guerra só, com um momento de trégua. Não é isso? Como que é isso? Que é o fim da Guerra Fria e não, a nova... eu falo da primeira e da segunda. Eu já li pesquisadores falando que, na verdade, aquilo ali é uma guerra só. Só que com alguns anos de trégua no meio. Que nem foi de tanta trégua assim. Exato, porque o motivo de fato, né, da Primeira Guerra Mundial vai ser aquele revanchismo aquele momento de tensão que existe na Europa, porque principalmente a Alemanha e a Itália, que estavam mais preocupados com o momento de unificação tardia e tal, ficaram com as piores terras, tanto no continente africano como no continente asiático, enquanto isso Inglaterra e França ficaram com as melhores terras. Aí cria uma situação de animosidade, cria aquela situação de paz armada, que vai acabar culminando, né, de maneira bem simples, aí com a Primeira Guerra Mundial. Com a derrota, o revanchismo ele continuou. E, aliás, eu diria que ele até aumentou. Exato. Na Alemanha, por exemplo, né, quando você tem a ascensão da República de Weimar, você vai ter ali um movimento de fraqueza dos alemães, de fato, percebendo, olha, a gente foi derrotado e a gente precisa se unir, precisa colocar com o pé alguém, que são os judeus, são os ciganos, são os negros, para conseguir se fortalecer de novo. Então, eu diria que é quase uma continuação, né, da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Eu já ouvi gente falar isso, que na verdade não teve duas. Teve uma grande que teve esse momento aí, mas esse momento aí foi um momento que nem é de tanta paz, não, porque teve todo esse problema aí, né? Que a Alemanha se sentiu injustiçada, porque tinha lá o negócio dos arianos, né? Sim. Que eles mereciam ter e tal, e não sei o quê, né? E o que leva a gente até quando tem o Tratado de Versalhes ali, né? A Alemanha ficou com aquele pedacinho da Tchecoslováquia ali que já tinha as minas de urânio, né? Porque os caras lá já estavam pensando em fazer uma bomba atômica, né? Já. E aliás, os Estados Unidos fizeram, né, primeiro, mas os alemães, eles já teriam, né, capacidade... Tem muitos cientistas bons, né, bons na Alemanha na época, eles, né, cara? Heisenberg, quem já viu o Breaking Bad aí, ó. Heisenberg, um dos maiores cientistas do mundo, ele era alemão. E não só ele, né, o Born também, e toda a galera, toda essa parte a fissão nuclear, na verdade, ela foi desenvolvida e ela foi realizada pela primeira vez na Alemanha. Na verdade é isso. Aqueles físicos todos lá são alemães. Todos eles. Einstein, né? Todos, né? Todos eles são alemães. E por que a Alemanha não fez a bomba antes, será? Qual que é a sua opinião aí? Eu acho que assim, a ideia dos Estados Unidos conseguir... Porque aí envolve muito mais uma questão geopolítica, de fato, né? Sim. Os americanos, eles sabiam que existia um rival do outro lado, que era o rival soviético, e que tinha conseguido mais surpreender os alemães, vamos colocar assim, e derrotar o exército nazista. E aí eles precisavam mostrar uma força frente ao exército vermelho, que tinha saído como o virtual vencedor da Segunda Guerra, e para isso ter uma demonstração de um poderio bélico muito superior ao que era do Exército Vermelho, era uma coisa necessária para reforçar suas posições, entende? Então acho que entra muito mais num caráter geopolítico de reforçar a posição assim, sou uma potência militar superior a você, em geopolítica a gente chama de hard power isso, né? Você consegue mostrar que você é uma potência geopolítica com soft power ou com soft skills, que é com influência econômica, com influência cultural, ou com hard power. E aí os americanos, muito mais preocupados em demonstrar um hard power superior ao Exército Vermelho ali, do Trotsky, fizeram a arma, inclusive, né? Fizeram os testes ali em Hiroshima e Nagasaki. Exato, né? Então, isso aí no caso da... Então, para você acha que a Rússia saiu vencedora? Aliás, a União Soviética, no caso. Como que é? Se você fosse analisar... Se eu fosse colocar quem foi o principal responsável pela derrota do exército nazista, foi o Exército Vermelho. Mas não que os americanos foram desprezíveis, claro que não. Mas se eu tivesse escolhido assim, esse foi de fato o vencedor.
Foi o Exército Vermelho. Tanto que, por exemplo, a primeira conferência que ela vai rolar de fato, nem tinha acabado a Segunda Guerra ainda, mas para tentar reorganizar o continente europeu, foi a Conferência de Yalta, que é um território na Crimeia que pertencia à antiga União Soviética. Ou seja, foi uma conferência feita na União Soviética. O Exército Vermelho ele foi o principal responsável ali, né, pela derrota do exército nazista. Sim, exatamente, né? E tem aquele lance até que os Estados Unidos nem estavam tanto na guerra até um certo ponto, né? Até Pearl Harbor ali, né? Depois que ele acaba entrando e tudo mais. Mas aí ele já existia, então, essa ideia de que eles iam ganhar e que o mundo ia ficar dividido, né? Com certeza, era uma coisa que os dois eles estavam do mesmo lado, né, que era o lado dos aliados, mas muito mais porque existia o nazifascismo como inimigo comum do que propriamente por uma convergência ideológica. Tanto que, por exemplo, quando rola a conferência de Yalta, você já tem uma clara divisão ali, ó. Não, então, essa parte aqui, a gente vai ficar sobre responsabilidade dos soviéticos, que acabou virando a Europa Oriental, a Europa Socialista, e essa parte vai ficar Europa Ocidental, a Europa Capitalista. 2 anos depois, você vai ter a declaração do Truman, né, que é o Harry Truman, que a gente fala que começa a estar da doutrina Truman. Pô, o presidente fala, a gente precisa conter o avanço do socialismo soviético. A gente fala que é o marco do início da Guerra Fria. Mas era uma coisa que já sabia que ia rolar de fato, né? Já sabia que ia ter essa rivalidade. Entendi. E aí foi nessa época aí, porque até é legal a gente falar isso para depois falar o que está acontecendo agora. Porque o que está acontecendo agora lá na Rússia e todo esse poder que o Putin tem, na verdade, vem lá desse momento, né? Que foi quando os caras começaram, porque você tinha lá a Alemanha, os caras descobriram como fazer, acabaram que eles não fizeram a bomba nuclear, nada, porque os físicos foram tudo embora e não sei o quê. Aí os Estados Unidos fez lá e testou. Mas a União Soviética começou a fazer também. Porque na União Soviética tinha muito físico bom também, né? Sim. Acho que o Ganov, né? Acho que o Ganov é um dos principais físicos soviéticos que trabalharam nisso. E depois, quando acaba a Segunda Guerra, meio que dá um... Vou falar um boom, né? Com bomba nuclear, o pessoal vai até rir. Mas dá um... Começam a fazer muito teste, né? Começam a fazer muito teste, desenvolver. Os caras aprenderam como que faz, né? E isso aí que foi o grande medo durante a Guerra Fria, né? De que o desenvolvimento das armas nucleares, está falando? Não, de fato, né? Tanto que você vai ter a assinatura do TNP depois, o momento mais tenso da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis. E a crise dos mísseis, pô, é um momento interessante ali, porque tinha mais... Até o momento, você meio que tinha um respeito mútuo entre os dois lados, né? Então, um não atacava o outro pelo medo do revide e tal. Quando os americanos descobrem que existem mísseis sendo instalados em Cuba pelos soviéticos, eles já avisam os soviéticos, se vocês não tirarem os mísseis de Cuba, a gente vai pegar os mísseis que a gente já tem instalado tanto na Grécia como na Turquia e vai ameaçar vocês. Coisa que a União Soviética aparentemente nem sabia que existiam esses mísseis destacados nessas duas posições. Entende? Entendi. Era um país, até hoje, né? A Turquia, por exemplo, faz parte da OTAN. Entendi. Então, e aí, mas os caras eles se desenvolveram muito, né? Muito. Foi muito teste que foi feito, foi muita coisa. E os testes meio que eram para mostrar para o outro, né? Nós temos esse poder aqui. Aí o outro ia lá fazer um teste, mas nós temos isso aqui também, né? Então, por isso que a guerra, até hoje, isso não é assim. Você tem exercício feito, por exemplo, pela OTAN. Vai ter um exercício chamado de Steadfast Defender. É um exercício feito pela OTAN. Da última vez que esse exercício aconteceu foi no ano retrasado e ele contou com 9 mil militares. Esse exercício que vai acontecer agora vai acontecer com 40 mil militares. Caramba! E ele vai ser feito Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia e Alemanha, do ladinho da Rússia. Para que vai fazer exercício militar? Para provar a sua força frente à Rússia. E a mesma coisa, né? A gente possivelmente vai até falar depois. A Rússia deslocou, por exemplo, parte da sua frota do Mar Negro agora para Krasnodar e para a região da Becásia. Para quê? Para mostrar uma certa influência, poderio, frente aos Estados Unidos. Então, a única diferença, eu poderia colocar, entre a Guerra Fria e o que acontece hoje, é que na Guerra Fria a gente tinha uma pauta mais ideológica por trás. Então, era a União Soviética querendo espalhar o socialismo, mostrar que o socialismo era o melhor modelo de governo e tal, e os americanos provar que o capitalismo era melhor. Hoje em dia, a China é socialista. Pô, beleza, mas mesmo esse imperialismo que a China faz no Mar da China Meridional, que faz com Taiwan, enfim, que faz na África, a ideia não é espalhar o socialismo por lá.
A ideia é muito mais uma ideia de influência econômica, de crescimento econômico e crescimento geopolítico do que uma questão ideológica. Mas é igualzinho, né? Essa bipolarização. Então, de um lado ali você tem o Oriente, liderado pela Rússia ou pela China. Do outro lado, o G7, por exemplo. É muito parecido com o que tinha na Guerra Fria. Só que sem a questão do socialismo contra o capitalismo. Entendi. Mas o arsenal que, por exemplo, a União Soviética, a Rússia, aliás, tem hoje, o arsenal nuclear deles vem dessa época aí da Guerra Fria, né? Vem da época da Guerra Fria. Vem da época da Guerra Fria. Está... Será que esse negócio funciona, cara? Vai que o cara liga lá, o negócio dá um pipoco lá, né? Vai saber também, né? Como que é? De fato. Existe essa desconfiança realmente, né? Porque, durante a Guerra Fria, principalmente no final da União Soviética, a gente teve uma crise do Estado soviético, principalmente final da década de 70 e década de 80, e acredita que a manutenção das ogivas, dos equipamentos, enfim, ficou muito a desejar. Então, tem gente que fala assim, você pega em número de ogivas, por exemplo, os russos hoje têm mais do que né? os americanos. A questão é, em que será que pé que tá essas ogivas, né? A capacidade dessas ogivas. Foda que ninguém vai pagar para ver também, né? Exatamente, não quero saber. Melhor não querer saber. Ninguém vai pagar para ver se tá funcionando ou não. Mas é que dá essa desconfiança, cara. Pô, esse cara deve estar mexendo com esses negócios, cara. Isso é tudo o quê? Década de 60? Pô, cara, esse negócio não deve nem funcionar mais, cara. Não deve ter nem... Tá tudo podre ali e tal. Mas... Porque depois do Tratado de Não Proliferação, eles não produziram mais? Ninguém sabe também, né? Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você de fato faz, né? Assim, até tem fiscalização. Você pega o Tratado START, por exemplo, o Tratado New START, existe um acordo de fiscalização. Tanto que, por exemplo, o Putin, ele saiu do Tratado New START porque ele alegou que com as sanções que a Rússia vem sofrendo, os russos não podem mais fazer vistorias do arsenal americano. Ele fala assim, não é justo então. Só os americanos podem fazer vistoria, né, do meu arsenal, não posso fazer vistoria do deles. Fora que ele considerou também, por exemplo, se os Estados Unidos faz vistoria do arsenal russo, a Inglaterra, a França, sabe o que eu tenho. Quando eu faço vistoria no arsenal americano, eu não sei o que a França e o que a Inglaterra tem, por exemplo. Não é justo eles conseguirem desenvolver sem nenhum tipo de fiscalização e eu ter que ficar mostrando as minhas armas, os meus equipamentos, né? Então ele falou que ele saiu provisoriamente enquanto as sanções à Rússia estão sendo adotadas. Então até existe algum tipo de fiscalização, mas assim, tudo com autorização do Estado russo, né? Então o cara vai visitar com a autorização da Rússia, exatamente os pontos que a Rússia alega que tem a sua produção nuclear. Se de fato isso é confirmado ou não, fica difícil saber, né? Entendi. Fica muito difícil mesmo. E esse tratado aí, esse New START aí, de tempos em tempos existe essa fiscalização, então? Existe. Na verdade...